Filmes de terror sempre foram algo muito pouco acolhido pelo público do cinema. Tipo, essa categoria precisa de um tipo de fã que aceita qualquer tipo de história que façam as pessoas falarem. Isso é algo interessante, pra assim atrair as pessoas que gostam desse gênero. E sendo sincero, gênero de terror é algo que me atrai bastante, mas é algo muito delicado de ser feito. Esse gênero hoje em dia vem se tornando algo fraco de sua essência em si, como se os jogos parassem de focar em histórias e apenas focassem nos gráficos. Algo que aconteceu com Terrifier, que obviamente não é um terror de história, em si um testador de limite para ver onde o público do cinema aguenta. Isso faz com que as pessoas comentem bastante sobre esse filme, tornando algo curioso para as outras pessoas, e assim conseguem fazer uma farm de dinheiro automática. Pois é, meus amigos, aqui estou eu para falar sobre o meu amor por filmes de terror. Para falar um pouco sobre filmes de terror, temos que dizer sobre o significado do próprio terror em si. E como meu amigo Aurélio diz, o terror é um estado de pavor. E eu vou explicar por mim mesmo a sensação de terror. Obviamente o Aurélio tá certo na parte gramatical, mas também temos que considerar a parte sentimental. Aquilo que traz um medo, seja um jumpscare ou uma cena assustadora, já é uma sensação de um leve desconforto, que mais tarde vai se tornando confortável. A magia do terror não se trata somente de diversas cenas desconcertantes, mas também uma história do autor para o público. E eu vou dar algumas recomendações de filmes de terror que talvez passam essa sensação para vocês também. Pânico é um tipo de terror que acaba me incluindo no filme. Isso traz uma sensação de real pavor. Claro que demônios, espíritos e maldições, que já são algo sobrenatural, dão medo por ser um tipo de coisa que a gente não vê no dia a dia, a não ser que você seja meio doido. Esse tipo de coisas sempre são tratados com o aspecto de serem ameaçadores, porque você obviamente não vai ver um demônio na sua vida todo dia. Mas quando colocam uma pessoa que não é amaldiçoado ou algo do tipo, se torna algo muito mais normal, sabe? Usar a psicologia das pessoas como em Annabelle para atormentar as vítimas dentro do filme de terror não é algo clichê quando é feito por uma pessoa. Ter a noção de que aquele serial killer é humano, mas com uma cabeça toda ferrada, por assim dizer, se torna algo estranho, mas também um próprio entretenimento. Outro filme que eu gosto de falar bastante é sobre Telefone Preto. Ele não é uma masterpiece do cinema, mas ainda assim é um terror bem feito, só que com as partes do protagonista. Deixa eu explicar um pouco sobre isso. O filme se baseia em um sequestro, algo que acontece bastante nos nossos tempos, e tem a visão de que alguém que é sequestrado e mantido em uma sala se torna o próprio terror, que também traz a sensação de medo. E o medo está presente em todas as coisas. Quando estamos fora de casa, ficamos alertas e com medo de ser assaltado, porque ninguém quer perder algo que trabalhou ou que ganhou de alguém especial. Até para sair para comprar pão dá medo. Tipo, você sai de fora de casa e tem que atravessar uma rua. Qualquer um tem medo de ser atropelado quando se chega em uma rua. Tem muitos outros exemplos para falar, mas acho que vocês entenderam o meu ponto. Tem muitos outros filmes que eu posso dar exemplo, assim como It e Corra, que são filmes ótimos, pelo menos no meu ponto de vista de arte cinematográfica. O próprio medo em si é algo que o terror traz, mas usar cenas ou barulhos altos servem para te dar um leve desconforto, e isso acabou se tornando algo bastante comum. Five Nights at Freddy's está vindo com um filme de terror, e eu fico com o pé atrás de usarem o principal método de jumpscare para dar um medo no público. E também esse método é usado no jogo, e podem reutilizar também no filme para passar a mesma sensação. Mas como eles estão usando o principal ator de Pânico, que é o serial killer, e o ator do Scooby-Doo, eu consigo ficar um pouquinho mais tranquilo. É muito interessante ver que o terror não tá focado só dentro do cinema, e sim também fora dele. Algo que eu curto de falar às vezes é sobre as creepypastas. E caso você não saiba, as creepypastas são algo que surgem normalmente da internet, mas às vezes do 4chan também, e acabam viralizando. Assim como algumas correntes, as creepypastas se popularizam pelo YouTube, ou por contos de crianças até. Na maioria das vezes tinham canais específicos falando sobre cada creepypasta, e era algo que dava bastante medo para as crianças na época.
Eu lembro de que quando eu tinha uns 8 anos, vi uns vídeos sobre o Slenderman e ficar com um cagaço gigante de ficar sozinho em casa. E eu lembro que eu fiquei um tempo dormindo na cama dos meus pais. Mas enfim, creepypasta talvez não seja algo passado de geração em geração. No máximo é possível ver alguns canais usando o nome famoso de creepypasta para atingir um público infantil, assim como o Hulk BR faz. E isso tira toda aquela sensação de medo para as crianças, assim como elas deram para mim e as pessoas da época. Até parece que eu sou velho falando isso, né? Continuando na minha parte infantil, até filmes importantes da minha infância não se escapam desse gênero. Paranorman, Coraline e A Casa Monstro foram filmes bastante importantes que conseguiram incluir o gênero de terror em filmes infantis. Mesmo que tivessem uma imagem ou cena que me dessem medo, após terminar o filme foram obras que eu nunca esqueci por terem me marcado. E é até algo meio triste saber que esses tipos de filme não são mais produzidos, e talvez até sejam esquecidos ao decorrer do tempo. Isso deixa a parte do terror muito menos aberto para um público menor. Mesmo que o filme tenha te marcado, ele precisa exercer algumas regras para ser um bom filme de terror. Um youtuber chamado Gustavo Cruz me fez perceber que o terror não praticava seu principal objetivo, que era dar medo. Ele disse que a obra precisa ter personagens que nos façam sentir empatia, e o filme que exerce isso muito bem é It, a Coisa. Vemos que são crianças que passam por alguns traumas dentro do filme e realidades muito pesadas, como bullying e até assédio. Isso é bem traumatizante e te faz sentir empatia com o personagem. E mesmo que não estejamos na realidade deles, eles também são humanos. Eles choram, eles amam e eles morrem. Uma obra que é especialmente focada no medo não nos faz ter empatia com a personagem principal. No máximo, vamos xingá-la por ter feito uma decisão bem burra que fez ela se machucar ou até morrer. Uma obra que foca nos sentimentos e na humanidade é algo especial. E isso pra mim que traz o verdadeiro terror. Para se fazer uma boa obra, não precisa de espíritos ou fantasmas querendo causar a morte do personagem ou só atormentar ele, mas sim podemos ter uma humanidade dentro daquilo. E assim, o medo não vai ser causado pelos efeitos especiais nem pela maquiagem super cara, e sim no valor especial de um ser humano. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido entender minha mensagem. 2022 foi cheio de filmes de terror legais até, e Doctor Strange me fez sentir um pouquinho feliz com uma obra, mesmo sendo um roteiro meio fraco para alguns, eu curti bastante. Eu espero que vocês possam assistir alguns filmes legais também. Ano passado nós tivemos Avatar e a Marvel nos decepcionando de novo. E nesse ano, tomara que eu, como um fã do cinema, possa me divertir com o catálogo que tá a ver. Muito obrigado se você chegou até aqui. E se quiser compartilhar com algum amigo ou algo do tipo, ou dar um like, vai me ajudar bastante. E é isso. Tchau.